noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe também meu irmão, minha irmã e amigos que acompanham a transmissão deste culto através do canal do YouTube da nossa igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Leremos os versos 1 ao versículo de número 7. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo de número 7. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo na sua presença, por tudo que já aconteceu até este momento do culto, pelos louvores, através dos cânticos que acabamos de entoar ao Senhor. E vamos continuar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade agora, durante a mensagem. A igreja atentamente ao ensino, e que Deus também me use para a honra e glória do seu nome, na exposição desta palavra. Vamos acompanhar então, na verdade eu quero convidar a todos, para que façamos a leitura a uma só voz, dos versos 1 ao versículo de número 7. Isaías 43, de 1 a 7, assim nos diz a palavra de Deus. Leiamos, irmãos. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, igreja. Bondoso Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós estamos reunidos nesta noite para Te tributar honra, glória e louvor. E que o Senhor esteja se agradando do culto que estamos prestando a Ti, que cada ato deste culto até este momento tenha chegado à Tua presença como aroma suave, Senhor. Agora que carecemos da instrução da Tua palavra, fale ao nosso coração, edifica a Tua igreja, guarde irmãos e irmãs que estão acompanhando também essa transmissão, que a Tua palavra também abençoe esses irmãos aonde eles estiverem. Que esta palavra seja um bálsamo para o nosso coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso Senhor está conosco sempre. Vamos repetir? O nosso Senhor está conosco sempre. Nós jamais podemos duvidar disso, irmãos. E é interessante que na história do povo de Israel, nós haveremos de encontrar um Deus que às vezes precisa disciplinar o seu povo, um Deus que às vezes precisa pesar a mão sobre o seu povo, mas nós encontraremos também um Deus que não desiste do seu povo, um Deus que não desiste de amar os seus filhos. E é interessante que nos livros dos profetas, não só este que nós acabamos de ler, que talvez é o maior, é o que é mais conhecido, o profeta Isaías, mas até nos profetas menores, nós temos uma divisão interessante. Nós encontraremos uma palavra de juízo da parte de Deus, o Senhor convocando o povo para um tribunal diante do pecado, diante da iniquidade, mas nós haveremos de encontrar também neste mesmo Deus santo, justo e puro,
um braço estendido para expressar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E este texto que nós acabamos de ler é um dos momentos do livro do profeta Isaías em que Deus suspira, expressa isso em direção aos seus filhos. Mas vale a pena ressaltar, por conta do que está logo aí no versículo 1, conforme está na versão revista e atualizada, essa expressão, mas agora, ela está falando de algo que vinha antes. Havia uma leitura anterior que você pode depois fazer, eu vou pontuar algumas coisas aqui, mas é interessante nós entendermos um pouco o contexto do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, irmãos, que recebeu aquela visão no ano da morte do rei Uzias, e que ele então recebe a visão primeiramente gloriosa do Senhor, depois ele recebe o seu comissionamento, o seu chamado para ser profeta, e ele começa a profetizar às nações. O livro de Isaías pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39, você observará que as profecias que Deus vai usar a vida de Isaías para trazer ao seu povo, ela fala de um período onde a Assíria estava dominando, onde havia a ameaça da Assíria sobre Israel, ainda a tribo de Judá, o reino do sul ainda não tinha sido atingido pelo cativeiro. Mas a partir do capítulo 40 até o final do livro, nós vemos um outro momento em que vai começar a falar agora de um tempo futuro para aquilo que haveria de acontecer com Israel por causa da desobediência que era o cativeiro. Mas também virá a mensagem de esperança, mensagem de restauração, mensagem que termina o livro de Isaías falando de novos céus e nova terra. E mais precisamente, irmãos, do capítulo 40 ao capítulo 55, nós encontramos nesse trecho do livro do profeta Isaías, essa dinâmica de que ora você vê a indiferença do povo, a cegueira do povo, a surdez do povo, e Deus indo ao encontro do seu povo, chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para voltar para si, e expressando para o seu povo que Ele era o Deus deste povo. Por isso que nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas, o nosso Senhor está conosco sempre. É claro que existe sim algo que pode nos afastar da presença de Deus, que é o nosso pecado, as nossas iniquidades. Isso está registrado em Isaías 59. O braço do Senhor está estendido, os ouvidos para ouvir a oração, mas tem uma coisa que pode afastar as nossas orações da presença de Deus, as nossas iniquidades. Neste texto, então, você vai encontrar um Deus se apresentando para o seu povo e trazendo palavras para renovar, reafirmar o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo para com o seu povo. Mas para você entender um pouco desse contexto, eu te convido a voltar aí no capítulo 42. O capítulo 42 de Isaías, ele começa do versículo 1 até o versículo 9, falando do servo do Senhor. É um trecho messiânico. E eu gosto muito quando chega no versículo 8 do capítulo 42, que ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Ou seja, um problema que aconteceu naquela época, nós sabemos disso, foi a questão da idolatria. Israel deu as costas para o Senhor e passou a adorar a outros deuses. Deuses que foram fabricados pelos próprios homens, invenção dos próprios homens. Deuses esses que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não escutam. Os homens se curvavam diante desses deuses e eles estão agora pecando contra o Senhor, porque estão prestando culto, adoração a outros deuses. Israel trocou a confiança no Senhor por outros deuses, por alianças políticas, por confiar na força de algumas potências da época. E Deus vai usar o profeta Isaías para trazer uma mensagem de juízo e uma mensagem de esperança também. Querem ver comigo? Nós vamos voltar aqui no 42, mas vamos no início do livro. Vai comigo lá no capítulo 1 do profeta Isaías. Palavras até duras, palavras difíceis,
Mas esse é o contexto do livro de Isaías, para você entender a mensagem de esperança que está aqui no capítulo 43. Ouçam atentamente a leitura que eu farei, do verso 1 em diante do capítulo 1 de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Palavra dura. O Senhor está falando para o seu povo: vocês se afastaram de mim. Ele chega ao ponto de dizer até a criação, os animais irracionais, eles são mais prestativos aos seus donos do que vocês à minha pessoa. Ele diz: o boi conhece aquele que é o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Eu vou pular aqui, você pode ler depois todo o capítulo 1, mas aí você chega no versículo 16. Esse Deus que está fazendo uma grave denúncia contra o seu povo, meio que convidando o seu povo, convocando o seu povo para um tribunal, onde ele é o juiz. Agora ele faz um convite a este povo, verso 16, eu quero te convidar a ler comigo agora o 16, o 17 e o 18, vamos ler juntos? Esse Deus que trouxe essa mensagem dura, mas esse Deus também estende o seu braço misericordioso para o seu povo. Vamos lá. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus então ele contesta, ou ele faz uma constatação, melhor dizendo, da vida totalmente desviada do Senhor, afastada do Senhor. Ele exorta, ele confronta o seu povo, mas ele não deixa de mostrar a sua misericórdia. Ele está fazendo um convite para o seu povo: voltem, se purifiquem, tirem essa imundície da vida de vocês, do pecado, e eu vou transformar vocês. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlata, eles ficarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais alvos do que a lã. Nós podemos então nessa noite afirmar, irmãos, que Deus, na sua palavra aqui no profeta Isaías, tem uma mensagem dura, uma mensagem de juízo, mas também tem uma mensagem de esperança. Voltem comigo lá no capítulo 42. E aí nós encontramos, após ali o anúncio do servo do Senhor, nós temos o texto que começa no versículo 10, do cântico de louvor pela salvação do povo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção agora, é a leitura que eu farei do versículo 14 em diante. Aí vamos até o final do 42, para nesta noite trabalharmos o capítulo 43. Isso tudo para você entender, parece uma gangorra. Deus estende o braço, Deus mostra graça, misericórdia, mas o povo não atende, o povo não entende, o povo não se curva de fato ao Senhor. Olha agora o que o Senhor vai falar a partir do verso 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e seca, secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem,
Fá-los-eis andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Olha, o texto continua: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele que contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra, isso lhes ateou fogo ao redor. Contudo, olha só, irmãos, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Deus manifestando a sua palavra, chamando a atenção do seu povo, confrontando o seu povo, mas o povo continua obstinado, seguindo os seus próprios caminhos. E aí você chega no capítulo 43 e diz: Deus acabou de declarar para nós o contexto deste povo, mas aí diz assim: mas agora diz o Senhor. É como se ele fizesse aqui um interlúdio, uma pausa, para derramar misericórdia e graça sobre o seu povo. Um povo obstinado, um povo inconstante, um povo que mudava, um povo que preferia seguir os deuses do que seguir o único Deus verdadeiro. Mas aí ele se volta para este povo, e eu quero que você olhe comigo agora atentamente a declaração que o nosso Deus faz para o seu povo. Certamente essa declaração é para nós também. Vamos ter o nosso momento de aplicar essa mensagem a nós, mas ainda olhando no contexto daquela época. Olha só como o Senhor se dirige ao seu povo. Não é a única vez que Deus faz isso. Ele já tinha feito isso antes, Ele fará isso ainda depois, mostrando o seu amor. Mas às vezes você verá essa tensão do juízo e da esperança. Olha só comigo aí, eu quero que você acompanhe versículo por versículo agora no texto de Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor. E aí ele está se dirigindo ao povo, e o que ele vai falar em primeiro lugar? Fui eu quem te criou. Eu sou o teu Criador. Só que Deus aqui não está falando só da criação no sentido de Gênesis 1. Também Deus é o Criador por excelência de todas as coisas, e também criou conforme a sua imagem e semelhança o homem. Mas ele está falando agora da formação do povo de Israel. E vale a pena ressaltar, irmãos, que quando Deus escolhe Israel para ser um modelo para as demais nações, Deus não escolheu a nação mais forte, Deus não escolheu a nação mais influente, Deus não escolheu a nação mais rica, Deus escolheu uma nação pobre, a partir de uma família. A família de Jacó nasce uma nação lá no Egito, que não tinha formação de nação, que passam mais de 400 anos no Egito, oprimidos naquele cativeiro, mas Deus ouve o clamor do seu povo e tira com braço forte o seu povo, que peregrinará por 40 anos no deserto, até entrar na terra prometida. Deus está falando então para este povo: eu sou o teu Criador. Israel, fui eu quem te formou. E aí ele fala aqui, olha, ó Jacó, ó Israel, essa maneira de às vezes trocar o nome,
não é para diminuir, mas é uma maneira carinhosa. Ora, Deus se manifesta e chama o seu povo de Jacó, povozinho de Israel. Às vezes Deus chama Israel mesmo, príncipe de Deus, e Ele diz: olha, eu te criei, eu te formei. Deus então está olhando para aquele povo que muitas vezes prefere adorar imagens de escultura e diz: eu sou o teu Criador, eu sou o teu Deus. E aí agora Ele dirige uma palavra num contexto em que talvez essa profecia já alcance o período do cativeiro babilônico. As pessoas estão sem esperança, estão tristes, elas sabem que a mão do Senhor está pesando sobre eles por causa de desobediência. A profecia de Israel, então, nesse texto de Isaías, ela aponta para efeitos futuros, mas Deus já está mostrando aqui como é que vai ficar o coração das pessoas, e Deus traz palavra de esperança, como Ele usou também a boca do profeta Jeremias. E Ele então fala aqui para nós, no versículo 1 ainda: não temas. Não é a primeira vez que Deus vai usar a boca de Isaías para usar essa expressão. Não temas. Você conhece muito bem o que está escrito no capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O verso 14 do capítulo 41 também diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Essa expressão Santo de Israel, ela aparece mais de 30 vezes no livro do profeta Isaías. Portanto, Deus está falando com o seu povo, se dirigindo ao seu povo, lembrando algumas verdades ao seu povo. Ele diz: fui eu quem formei vocês. Era só uma família, era Jacó e seus filhos, agora é uma nação. Eu estou conduzindo vocês, portanto não temam. Eu remi vocês, eu salvei vocês, eu livrei vocês das garras de Faraó, eu chamei vocês pelo meu nome. Gosto muito também de um versículo que nós amamos, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você faz parte do povo de Deus. Deus diz que nós pertencemos à sua família. Ele diz: olha, não temas, porque eu te salvei, eu te livrei, eu chamei você pelo teu nome, tu és meu. Nós somos propriedade do Senhor. Não estou dizendo que é o seu caso aqui, mas tem muitas pessoas por aí que não gostam de dizer: o quê? Ninguém manda em mim não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, não tenho essa de ficar debaixo de autoridade de ninguém. Mas quando você se submete à ação de Deus, você reconhece: é verdade, eu sou dele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Criador, Ele é o meu sustentador. Deus está falando isso para Israel naquele momento, e diz ainda que chamou pelo nome. E aí eu acho tão curioso isso, que Deus conhece até as estrelas, e Deus dá nome para as estrelas. Não está escrito isso na Bíblia? Deus dá nome às estrelas. Eu não sei o nome das estrelas, a gente sabe o nome de algumas, que nós aqui na terra criamos alguns nomes. Nem sei se são esses os nomes que Deus deu para as estrelas, né? Mas se Deus conhece as estrelas e dá nome às estrelas, quanto mais o seu nome. Deus te chama pelo seu nome, Deus te conhece, Deus conhece a sua história, Deus sabe de que momento que você está passando, e Deus conhecia certamente o momento da vida de Israel. E é interessante que Deus então vai olhar para esse povo. Ele começa então de novo a fazer uma autoapresentação da pessoa dele. Ele já fez isso ao longo de todo o livro, e chega aqui no versículo 2, ele começa a mostrar agora algo que pode acontecer com o povo, e pode acontecer conosco também. Ele não está afirmando que vai acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, o que o povo deve fazer? Não temas, eu sou contigo. O texto diz para nós no versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Será que quando Deus disse essa palavra para o povo lembrou de alguma coisa? O que vocês acham?
Será que quando Deus disse isso, olha, se vocês passarem pelas águas, não temas, eu serei contigo. Se vocês passarem por meio de rios, não se preocupem, eles não te submergirão. Será que o povo ia lembrar alguma coisa com essa palavra na boca do profeta? Eu creio que sim. Deus gosta de nos lembrar das coisas que Ele já fez por nós. Ele estava falando aqui, eu já provei para vocês que eu sou com vocês. Eu abri o mar vermelho e vocês passaram a seco. Eu segurei as águas do rio Jordão e vocês atravessaram o rio Jordão para o outro lado para entrar na terra prometida. Eu já estive com vocês. Eu sei, irmãos, que se você ler os heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11, você verá que alguns irmãos foram libertos da boca dos leões, foram libertos das prisões, e outros foram dilacerados por leões, outros foram cerrados ao meio. Então às vezes você diz, um Deus livra e outro Deus não livra. Isso está no departamento de Deus. A gente não consegue entender. Por que tem às vezes que Deus ele manifesta o seu poder numa vida de alguém curando uma pessoa, e às vezes Ele manifesta o seu poder na vida de outro não curando, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, e às vezes a gente não entende isso. Não, para mim Deus não é justo, porque uma hora Ele abençoa, uma hora Ele dá o que a gente está precisando, outra hora Ele diz não para nós. Ele continua sendo Deus. Então Deus está falando aqui, vocês podem passar por isso, e no caso de Israel, eles já tinham passado. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, sem contar toda a peregrinação do deserto. Quando ele fala aqui, por exemplo, que é possível você passar pelo fogo, e eles não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Será que eles estão lembrando alguma história? O que vocês acham? Existe alguma história na Bíblia que relata isso para nós? Existe. Os companheiros de Daniel foram lançados na fornalha ardente, e não foram nem chamuscados, nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas, porque o quarto homem estava lá, junto, passeando no meio do fogo. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. O Senhor está conosco sempre. O Senhor está acompanhando a história do seu povo, infelizmente, para nós, infelizmente, até quando nós não estamos tão obedientes assim ao Senhor, como Ele está falando aqui com o seu povo. Vocês às vezes estão agindo como cegos, como surdos, indiferentes à minha palavra, dando as costas para a minha pessoa, adorando deuses criados por homens, mas eu quero renovar a minha palavra diante de vocês. Então Ele se declara, Ele diz que eles poderão passar por essa situação, mas chega no versículo 3, Ele faz uma outra declaração sobre a sua pessoa. Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Percebam que coisa maravilhosa, irmãos. Deus está renovando a sua palavra, está ratificando, melhor dizendo, a sua palavra, está atestando mais uma vez para o seu povo quem Ele é. Ele diz, eu te formei, eu te criei, eu te chamei, eu te salvei, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador. Deus está falando isso para o seu povo, e está falando para nós também. E Ele continua. Ele vai agora no versículo 4 e diz assim, visto que foste precioso aos meus olhos. Irmãos, nós não somos nada sem Deus. Os nossos melhores atos, escrito também no livro de Isaías, é semelhante aos trapos de imundície. Não há nada de bom em nós, mas o Senhor nos olha com olhar de misericórdia, e Ele diz que nós somos preciosos aos olhos dEle. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Pai. Deus está falando isso para você nessa noite, meu irmão. Talvez você às vezes passe por crise de identidade, por dificuldade de entender a sua vida, o seu momento, mas Deus está dizendo que Ele se declarou para o seu povo naquele dia, vocês são preciosos aos meus olhos, vocês são dignos de honra. E aí Deus fala de uma forma tão linda, que só Deus pode falar isso, com todas as letras, e Ele diz, e eu te amei. Alguém aqui duvida do amor de Deus? Que Deus amou o seu povo. Há um dos profetas que diz que o Senhor quis atrair o seu povo com cordas de amor, queria trazer o povo para perto. É este amor que nos constrange, irmãos. É este amor que nos traz neste lugar.
Nós só estamos aqui porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque nós fomos amados pelo Pai. E Ele está falando nesse texto, eu te amei. Está falando para Israel, está falando para o seu povo. E aí mais uma vez, Ele vai no verso 5 e diz o quê? Vamos ler só a primeira parte do verso 5, até o ponto e vírgula. Vamos lá? Não temas, porque sou contigo. Mais uma vez, não temas, pois, porque sou contigo. Este Deus está se declarando para o seu povo, está dizendo, olha, eu sou com vocês, não temam, andem na minha presença. E aí ele vai continuar falando aqui dentro do contexto ali do cativeiro, de que um dia ele vai reunir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, o seu povo, não importa em que lugares eles estiverem, nas extremidades da terra, homens e mulheres serão reunidos. E aí vem o verso 7 e diz, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Esse é o Deus que está se apresentando nessa noite, mais uma vez, de acordo com essa passagem, para o seu povo lá no passado, conforme isso já foi profetizado há tanto tempo pela boca do profeta Isaías. Mas essa é uma palavra para você que está aqui nessa noite, no início de um novo ano. Já estamos no segundo domingo de 2026. Às vezes nós olhamos para as páginas da Bíblia e falamos assim, ô povozinho cabeça dura, não? Esse povo de Israel, às vezes a gente precisa ir para frente do espelho, irmãos, que nós somos iguais. Ah não, pastor, me inclua fora dessa, eu não sou não. Eu não tenho nada a ver com esse povo. Será que nós não temos? Será que nós não somos também inconstantes, volúveis? Eu não estou dizendo, não pastor, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem de escultura, eu nunca adorei uma imagem. Tudo bem, mas idolatria não é só adorar imagem de escultura. Talvez você esteja sendo um idólatra sem saber. Talvez você esteja colocando alguma coisa no lugar de Deus e se torne idolatria. Pode ser até uma coisa boa e legítima, mas no lugar errado vira ídolo. Existem coisas que Deus concede ao seu povo para nos abençoar, mas se nós não dermos a honra e a glória só para Ele, e colocarmos aquela coisa que é até boa, que é até bênção dele, a gente pode infelizmente transformar uma coisa que é bênção em algo que pode se tornar uma cilada para nós. A gente pode pegar uma coisa que ele deu para te abençoar, como a sua família, por exemplo, e você pode colocar a sua família no lugar de Deus, no altar, e falar assim, não, é a minha família mais importante do que todas as coisas. Sua família é importante, mas Deus vem antes, e deve vir primeiro. Os seus dons e talentos são importantes. Aliás, tudo vem das mãos de Deus, tudo é dele, dádiva do Senhor, mas Deus deve vir antes. Portanto, irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque às vezes a gente olha para a história de Israel e diz assim, que povo difícil. Como pode um povo ser tão inconstante assim? Deus manifestando amor, Deus declarando sua misericórdia, Deus derramando a sua graça, e o povo oscilando. Uma hora o povo está feliz, uma hora o povo está seguindo o Senhor, de uma hora para outra o povo dá as costas para o Senhor, o povo busca apoios militares, o povo faz alianças com homens, esquece de confiar no Senhor. E aí ele olha para nós, e nessa noite mais uma vez ele também se declara, eu sou o teu Deus, fui eu quem te fiz, eu sou o teu Criador, eu formei você, você me pertence, você é meu. Eu acho que isso deveria encher o nosso coração de gozo nessa noite. Que coisa gloriosa ouvir o meu Deus falar assim, eu sou dele, eu sou do meu Senhor, Ele me chama pelo meu nome, Ele me comprou. E nós podemos fazer um salto aqui na história e apontar para Cristo e dizer que Ele nos comprou sim, e não foi por ouro, e não foi por prata, mas foi pelo preço de sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus.
Nós fomos alcançados por essa graça, nós pertencemos à família de Deus. Portanto, Isaías 43, também aplicando a nossa vida atual, no tempo que estamos vivendo, você tem que entender que o seu Deus se revela a você na sua palavra e diz: eu sou o teu Deus, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, você me pertence. E você tem que dizer: oh Senhor, como é bom saber disso, como é bom eu acordar todas as manhãs e saber: eu pertenço ao meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu sustentador, Ele é o meu provedor, todos os dias. O Senhor está conosco sempre. Não há um dia sequer que você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. E quando pecamos, e quando entristecemos o Espírito Santo de Deus, quando pecamos em palavras, em atitudes ou por omissão, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor requer de nós, o Senhor nos visita com a sua graça e com a sua misericórdia. Se Deus permitir, no próximo domingo, nós vamos continuar trabalhando ainda nesse contexto de cativeiro babilônico, e nós vamos estudar Daniel capítulo 9. A oração de Daniel, uma oração de arrependimento e confissão. Aquela oração que Daniel faz é a nossa oração também, e nós vamos meditar, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas Deus está falando comigo e com você aqui nesse texto. Assim como eu fui olhando com você versículo por versículo, aplique isso agora na sua vida. Nós já estamos aqui indo para os momentos finais da mensagem. Olha comigo aí novamente Isaías 43. Agora o Senhor falando de uma forma bem pessoal com você, com a sua casa, com todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela transmissão. O Senhor está falando assim: assim diz o Senhor que te criou. E aí você pode trocar o nome aí, em vez de ser Jacó, coloca o seu nome. O Senhor te criou, o Senhor te formou. E Ele está falando o que para você? Não temas, não temas. Não temas, porque eu te remi, eu chamei você pelo teu nome, você é meu. Deus está falando com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo, não temas. Ele diz para nós aqui que nós não estamos isentos de passar por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, mas Ele promete que se passarmos pelas águas, se passarmos pelos rios, se passarmos pelo fogo, Ele estará conosco. Esse é o drama que às vezes a gente não entende, porque o Salmo 23, ele fala de vários momentos na vida da ovelha, e ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que coisa maravilhosa, não? Tenta imaginar aí o lugar mais lindo que você já foi, aquele gramadinho verdinho, aquelas árvores frondosas, e você diz: nossa Senhor, eu estou me imaginando lá agora, sendo apacentado por Jesus, nos pastos verdejantes. É muito gostoso, não é? Depois Ele leva você para as águas de refrigério. Tenta imaginar aquele riachinho, aquela água cristalina, aquela água geladinha. Imagina esse calor que está fazendo hoje, e você levando a mão naquele riacho assim, e saciando a sua sede, molhando a nuca, molhando a cabeça, e você está ali como uma ovelha de Jesus, sendo cuidado por Jesus. Mas de repente, você entra no vale da sombra da morte. Ah não, pastor, essa parte eu não quero. Eu só quero pastos verdejantes, eu só quero águas que me refrigeram. Pula essa parte. Não tem como pular. Na vida cristã nós estamos sujeitos a pastos verdejantes, a águas de refrigério, mas ao vale sombrio da morte. E o que acontece quando a gente atravessa esse vale? Ele vai conosco. Você não está só. O bom pastor te guia, te sustenta, te dá força. É uma hora difícil? É, mas Ele está junto com você. Por isso que Ele vai continuar falando. Ele vai falar: olha, você não está isento de passar por provas. E Ele vai afirmar, como Ele falou aqui no versículo 3, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. É como se alguém chegasse na sua casa e desavisadamente entrasse no seu quarto e você estivesse lendo esse texto em voz alta, e alguém diz assim: por que você está declarando toda hora isso? Você não para de ficar falando de Isaías 43:3, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por que você está repetindo isso todas as vezes? É mantra? Não, não é mantra não. Eu quero me apropriar dessa verdade, eu quero descansar nessa verdade, porque Ele é o meu Deus, Ele é o Santo de Israel, Ele é o meu Salvador, é Ele que cuida de mim. Eu não estou repetindo por repetir, não. Eu estou afirmando, eu estou descansando, eu estou tomando posse dessa verdade. É a palavra do Senhor.
É ela que nos faz acordar de manhã, é ela que nos faz enfrentar as lutas da vida, é ela que nos leva para casa depois de um dia de trabalho, que a gente pode deitar, reclinar a cabeça no travesseiro e dormir, porque o Senhor é conosco. Deus está conosco. E Ele vai novamente e diz que você também é precioso, que você é preciosa aos seus olhos. Se alguém disse para você que você não vale nada, ou se você mesmo, às vezes, acha que você não vale nada, sabe aquela hora que você está olhando para cima, você não presta, hein? Você não faz nada que presta, tudo que você faz é errado, você não acerta uma, hein? Para de olhar para esses críticos de plantão, para de olhar para o espelho que às vezes você fala umas inverdades para você mesmo, você não precisa nem de crítico de plantão, você mesmo se despreza, para de fazer isso, e leia a palavra, e deixa Deus falar com você. Você é precioso aos meus olhos. Você é preciosa aos meus olhos. Aos olhos do Pai, como temos aquela música tão conhecida, você é obra-prima. Aos olhos do Pai. E Ele então diz que estará conosco, e mais uma vez no verso 5 Ele repete: não temas, porque eu sou contigo. Nós não podemos sair daqui nessa noite duvidando dessa palavra. Se você já foi lavado e remido no sangue de Jesus, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem que sair daqui hoje altaneiramente. Mesmo que você tenha uma luta para enfrentar amanhã, mesmo que você esteja no meio de um turbilhão, neste momento, ainda assim, olhe para Ele, o teu Deus que te ama, que te chama pelo teu nome, que te salvou, que diz que você é precioso e preciosa aos olhos dele, o teu Deus que declara mais de uma vez nas Escrituras: não temas, eu sou contigo. E é interessante, não vou expor isso hoje, que se você continuar a leitura de Isaías, aí Deus de novo vai falar para alguns do povo que continuavam cegos e surdos. Você fala: não dá, não, Senhor. Mas Deus acabou de fazer uma afirmação tão linda. Mas isso acontece. Mas se você continuar lendo Isaías, capítulo 44, capítulo 45, vai lendo, você vai ver que o Senhor de vez em quando fará uma pausa, um interlúdio na sua palavra de juízo e vai trazer uma palavra de esperança. É isso que Deus fez conosco nessa noite. Não temas, eu sou contigo. Receba essa palavra da parte de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo, ou até sei, em alguns momentos a gente como pastor da igreja sabe da luta de alguns irmãos, mas fale: Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui, obrigado porque eu estou podendo acompanhar essa transmissão e a Tua palavra está falando no meu coração. Edifica-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Esta é a palavra do Senhor para a sua igreja nesta noite. Que Deus nos abençoe.